Shalom, 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 meus queridos irmãos. Estamos nós aqui falando de Lagia Mini, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse é o nosso logomarca, o candelabro, e aqui em cima a palavra Yerushalayim, que é como se fossem as chamas, da menorá ou do candelabro. O Centro de Cultura Bereshit mantém o seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo, que é uma igreja onde eu pertenço há 33 anos como pastor. Eu sou professor Ilmar Satenberg Keller Kais, aqui da Escola Estadual de Minas Gerais, professor de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa e outras mais. E nós estamos aqui ensinando e aprendendo teologia desde 1992. Nós estamos ministrando teologia nível básico. Esse é o livro 3, a matéria é Religiões Comparadas 3. Nós estamos tratando do mormonismo. Lembrando que o mormonismo foi fundado por Joseph Smith Jr., que nasceu em 1805, morreu em 1844, e no ano de 1830 ele fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamada de Mormon. A referência, então, a palavrinha seria dizer terra boa, né? Mas vamos falar, na aula passada, falamos das doutrinas e refutamos as doutrinas segundo a Bíblia. Essa é a Bíblia textual, da VB Books, lançada recentemente. Ela não segue o texto massorético, segue o texto Pentateuco Samaritano, da Septuaginta e dos manuscritos da caverna de Qumran. Estamos na última aula do mormonismo, onde falaremos sobre as refutações das doutrinas dos mormons. Vamos então à doutrina: racismo, preconceito racial. Segundo os fundadores do mormonismo, os negros descendem de Caim, e a cor é sinal de maldição herdada, e eles recebem as más almas pré-existentes. Por isso a evangelização deles não é enfatizada. Os que se salvarem aqui não poderão ser sacerdotes no além. Só poderão ir até o grau da felicidade terrestre. Os índios e os amarelos também são amaldiçoados por suas atividades maléficas. Os brancos não puros são inferiores aos puros. Então veja bem, eles, para falar sobre a cor negra, estão dizendo que seria uma maldição que Deus colocou em Caim. Mas está claro que não é, porque o Cush, a palavra Cush, que é um dos descendentes dos primeiros habitantes da terra, a palavra quer dizer negro. Então, porque para Deus não há acepção de pessoas. Romano 2,11 já diz isso. Jamais a cor afro, a cor negra, seria maldição. O amarelo na Índia, na China, o branco, o mestiço, o mameluco, são cruzamentos de raças, Então, não tem fundamentação. Como lidar com o mormon? Como você faz? Primeiro, você sempre esteja preparado. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Romanos 3,19 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz, para que a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Além disso, tem 1 Pedro 3,15. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lembrando que o mormonismo tem mais de 16 milhões de pessoas adeptas espalhadas pelo mundo afora. O Brasil é um dos terceiros maiores países onde tem muitos irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se eles se atacarem em sua casa em missão em dupla, você faz o quê? Você explica-lhes amorosamente, mas com muita firmeza, que eles estão sob maldição, de Apocalipse 22:18, que diz: aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Lembrando que eles têm 4 livros básicos, Tem a Bíblia, que eles aceitam pelas metades, só o que interessa. Tem o livro dos Mormons. Tem então também os pactos, e os livros de pactos e convênios, E tem mais um livro ainda. E que seu amor, também quando se atacar em sua casa, lembra que o seu amor a Deus lhe proíbe receber o erro em sua casa. Nós não podemos ficar recebendo o erro. Gálatas diz: ainda que nós nemos um anjo do céu anuncie outro evangelho além do que já vos está anunciado, seja anátema. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema, maldito. Se alguém mentir convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então não podemos concordar com essas pessoas que não seguem a Bíblia Sagrada como padrão de regra e fé. Ofereça para ele falar de Cristo a cada um deles, em separado, na casa deles ou em outro lugar neutro. Provavelmente não aceitarão, mas tente alcançá-los assim mesmo. Fale com firmeza, com serenidade, mostre a eles a verdade da Bíblia,
Podendo falar a um homem que não está em missão para falar sem ouvir a você? Em missão para falar sem ouvir a você? Podendo falar a um homem que não está em missão, fale. Procure trazer para o nível da Bíblia e manter-se lembrando de que de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A Bíblia diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Deus é amor, sem exceção de raças e pessoas, né? Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías, não é isso? Fala de Isaías 55. O Evangelho de Cristo é muito mais que mera separação de vícios externos. Maravilhemos-nos ante o plano de salvação de Deus. Aqui está 1 João 1,8. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, e não vem de vós. É por meio da fé, é dom de Deus. Não vem da obra para que ninguém se glorie. E também Romanos 10 diz assim, 10, versículo 8 a 11. Se com a boca confessar o Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Responda brevemente a eles, sem irar-se, às suas eventuais objeções e sempre com base na Bíblia Sagrada. Enfatize graça, fale para eles que a graça é o meio da salvação. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus pagou o preço por nós. E fale também da justificação, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 2, não é? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. E aí temos Romanos 8, 33 e 34. Mas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui com essas aulas da Religião Comparada 3, onde tratamos do mormonismo, ou a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. É isso que falamos aqui. Lembrando que os principais estados onde temos a grande parte de mormons é Estados Unidos, México e Brasil. Lembrando que a sede deles fica lá em Salt Lake City, né? Lá nesse local, a maioria do povo ali é mormonista, né? Diz aqui a apostila que 70% dos habitantes de Utah são mormons e 60% dos habitantes da cidade de Salt Lake City são mormons também. Lembrando que eles começaram apenas com 6 membros em 1830 e chegaram aí nesses milhões que temos hoje, né? Vamos ficando por aqui, fica com Deus, a paz, tchau, tchau.